ele era muito assim de ir atrás de pipa, vivia todo machucado. Não por obrigação, mas assim, meus pais sempre incentivaram a gente a fazer coisas. Então, naquela época ele fez datilografia e logo depois ele começou esse curso relacionado à marcenaria para aprender, para ter uma profissão. O vício, ele começa por uma brincadeira, na sua maioria, e eu comecei com a molecada, com a turma da escola, meninos da rua, que éramos amigos. Nós começamos com a cola de sapateiro, até porque eu já trabalhava com a cola. O solvente, ele produz dano, né? Assim, ele às vezes altera significativamente o cérebro, às vezes deteriora o sistema nervoso central, ele é uma substância perigosa, né? Quando a droga é apresentada, então a gente recebe aquela informação de que vamos ter uma brisa. Essa foi a informação que eu recebi, que eu teria uma brisa, que eu teria uma viagem. Em casa ninguém sabia, nós não desconfiávamos de nada, porque era muito natural, ele trabalhava, ia para a escola, voltava para casa. Realmente deu aquela brisa que ele disse, aquela loucura, o coração palpitava. A gente começou a cheirar a cola, baforar a cola, todo dia. Isso já foi sendo levado para a escola, aí vinha o cigarro, aí foi quando eu aprendi a dar a primeira tragada no cigarro. Ela normalmente é uma porta de entrada, é uma droga de entrada. Ela vai, quanto mais precocemente a criança começar a experimentar com solvente, por exemplo, maior a chance dela ir para outra droga, quer seja cigarro, quer seja álcool, quer seja maconha ou até mesmo a cocaína, né? Isso pode ser encontrado em qualquer camada social, em qualquer idade, com qualquer família, de qualquer classe. Eu queria, de alguma maneira, aparecer. E nessa de querer aparecer, ou me destacar no meio dos amigos, eu fazia tudo isso muito escondido. Em casa, eu parecia ser um santo, uma pessoa muito bacana, aquele filho que minha mãe sonhava. As moças que vinham buscar ele, tudo gente bem de vida, né? O Luciano mesmo, só tinha carro importado. Destruiu uns 10, 12 carros e o Rogério participou disso tudo. Se encontrava era só loucura. Era 24 horas chapado. Então, como que... 24, a gente vivia, a gente se alimentava de pó. A minha vida era uma desgraça total. Eu morava em Lucélia, morei um tempo em Lucélia. Meus pais moraram lá, meus parentes, e lá eu conheci o Rogério. Eu cheguei de carro importado aqui, moto importada, saí daqui de chinelinha, quase furado. Aqui? Aqui. O mundo do vício, nós estamos aqui numa roda de amigos, um tem cocaína, outro tem maconha, outro tem cigarro. A gente acreditava tudo que ele falava. Então, se a gente perguntasse alguma coisa, ele fala, não, mãe, não estou fazendo nada de errado. A cocaína tem o glamour de parecer que é um estimulante da pessoa ficar com uma experiência mais intensa, né? Mais rápido, o pensamento ficar mais rápido, e aí que acaba tendo um apelo maior ainda para um adolescente nessas condições, né? Já não conseguia ficar sem a cocaína. Com isso, é claro que o meu salário já não dava. A minha irmã, ela descobriu que eu estava cheirando cocaína porque ela achou alguns papelotes de cocaína, na época era papelote, hoje é pino, e ela descobriu, não falou nada para minha mãe. A minha preocupação era que ele roubasse ou que ele fizesse alguma coisa assim para sustentar aquele vício. Eu comecei então a traficar. E foi nessa época em que eu cheirava muita cocaína. A gente vinha cheirar aqui direto. Lotado, ficava barzinho, que era o barzinho da faculdade. A gente entrava no banheirinho aqui, fechava a porta e botava as carreiras aqui dentro.
Esticava em cima da carteira mesmo, botava a carteira, E era botava. mesmo. Aqui esse barzinho tem história. Quantas noites aqui? Vivia no limite, arriscando a vida nas estradas, correndo muito, usando droga com o carro em movimento, a 200 por hora. Aí vinha prostituição, garotas de programa, noites em motéis. Então vinha essa sujeirada toda e o prazer da droga, o prazer do vício, somado com amargo. Porque na hora que passava o efeito, aí vinha a depressão, aí vinha o vazio, aí vinha a angústia. Eu tinha uma moto e eu vendia a moto para ir para a Americana. Eu vendi a moto, coloquei o dinheiro no banco e fui para a Americana. A gente fumou a moto, foi em 3 dias. Eu falo em uma semana, mas foi em 3 dias. Tava os horários na folha do banco, que ele ia de meia em meia hora no banco tirar o dinheiro. Por isso que o crack é um problema de saúde pública significativo. Você tem, pelo menos no Brasil, aí, umas 5 milhões de pessoas que estão em casa, né, convivendo com algum usuário de crack. A droga, ela está em todos os níveis sociais, ela está em todas as cidades, desde as pequenas às maiores, e eu acho que é um dos fatores que mais destroem as famílias hoje. Quando eles descobriram, eu já tinha ido à igreja 2 vezes ou 3, com a irmã do Dilcinho que usava drogas comigo. A princípio eu fiquei meio assim, será que é possível mesmo? Será que ele vai ter essa força? Será que somente isso vai ajudá-lo? Porque já estava usando muito tempo. Eu vou conseguir provar para os meus pais que eu não sou aquele Rogério. Porque eles pintavam, e naquele dia eles pintaram uma imagem minha como se eu fosse um monstro. Aí eu disse o seguinte, só tem um jeito de mudar isso. Eu preciso conhecer esse Deus. Se eu conhecer esse Deus, eu acredito que um dia alguém vai me ver diferente. Por isso que eu sempre falo dessa passagem da última pedra. Porque aí nesse dia eu me entreguei a Deus, eu me rendi a Ele, eu falei com Ele. Mesmo sem saber falar, mesmo sem saber orar, mesmo sem saber quem Ele era. Eu disse para Deus isso aí, eu conheço todos os prazeres desse mundo, que me trouxeram só amargura, que me trouxeram só sofrimento, só tristeza, só fracasso, mas eu não conheço o Senhor. Disseram para mim que se eu conhecesse o Senhor, tudo isso acabaria. Então eu preciso conhecê-lo. E naquele dia eu tive uma experiência com Deus. Fica no subconsciente ali, o seu subconsciente, o seu pensamento falando com você, a sua cabeça falando com o seu corpo. Fuma a última pedra. Depois você para. É só uma, não tem problema, é só hoje. Depois você vai parar, você já disse que vai parar, então é a última pedra. Então esse pensamento falando com o meu corpo, dando ordens ao meu corpo, e ao mesmo tempo eu retrucando e dizendo, não, eu disse para Deus que não vou mais decepcioná-lo e que eu quero a vida que Ele proporciona. No terceiro dia, quando eu amanheço, quando eu acordo, parecia que eu nunca tinha usado drogas. Eu já não tinha mais esse pensamento de crack, de drogas. Eu já tinha uma outra visão. E foi muito bom poder vê-lo e ver que ele estava com uma cara ótima e ver ele falando assim, realmente parei, não uso mais nada, tô legal, tô limpo. Nesse encontro com Deus e nessa minha decisão de não fumar a última pedra, que proporcionou a minha cura, que proporcionou o livramento dos vícios. A minha vida foi mudando. Acabou o vício. Se você falar assim, mas teve uma recaída? Nunca. Desses 3 dias, depois desses 3 dias, teve vontade? Nunca. Teve desejo? Nunca. Ele conseguiu. E hoje ele pode ajudar as pessoas porque é algo que ele viveu. Eu passei a ter, com Deus, uma vida nova. E aí eu não preciso nem contar quem sou hoje, como estou hoje, depois de 20 anos, se os meus pais
ainda se decepcionam comigo, se eles ainda choram comigo, aí eu não preciso nem falar esses detalhes. Curado há 20 anos, tenho vida social, tenho família, tenho uma vida normal. E o principal, com a cura definitiva, que para muitos é uma coisa inconcebível. Tenho muito amor por ele, tenho muito orgulho dele ser bispo, mas para mim ele é o Rogério meu comum de sempre. Os psiquiatras, as clínicas, que afirmam que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal, mas hoje eu posso provar que vício tem cura. E se teve para mim, tem para você, tem para o seu familiar, tem a cura dos vícios para todos os que chegarem nesse tratamento.